Bom dia, Luciano Facchini, que Deus abençoe você nesse dia. Hoje nós vamos falar sobre a corrupção da humanidade. Eu vou fazer uma leitura aqui em Gênesis capítulo 6, que é o texto que mostra do tempo que antecedeu a Noé. Tá certo? O período que Noé viveu antes de vir o dilúvio, tá bom? Então, a leitura da palavra fala por si só, eu vou fazer a leitura. Quando os homens começaram a multiplicar-se na terra e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e escolheram para si aquelas que lhes agradavam. Então disse o Senhor: por causa da perversidade do homem, essa palavra perversidade do homem, a perversão é quando a gente muda a natureza das coisas naturais que Deus criou, da condição da natureza física, da natureza moral, da natureza espiritual. Porque Deus fez o homem imagem e semelhança do Criador. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Não parece, né? Mas somos feitos imagem e semelhança de Deus, com atributos e qualidades iguais. Um dia nós viveremos do mesmo jeito que Deus vive. Mas a perversidade, por causa da perversidade do homem, o meu espírito não contenderá com ele para sempre. Ele só viverá 120 anos. Antes disso, o vô de Noé, né, Matusalém, tinha mais de 900 anos. Lameque, o pai dele, também, uns 700 anos, se eu não me engano. E na época de Noé, ele viveu também 600 para 700, eu não sei exatamente aqui, mas está escrito aqui, capítulo 7. Então, Deus falou que ia reduzir os anos de vida dos homens sobre a terra, por causa da corrupção, da perversidade do homem. O homem não mereceu viver tanto tempo assim. Naqueles dias havia nefelins na terra. Esse daqui é um assunto pouco explorado, a igreja não fala, pastores, padres, ninguém fala sobre os nefelins. Os nefelins eram anjos que estavam morando na terra. Eles moravam na terra, eles eram tipo guardiões da terra. Existe o livro de Enoque, que não está na Bíblia, mas Enoque, se você ver um pouquinho aqui, você vê que o Enoque viveu na terra e ele foi transladado para o céu de carne e osso igual Elias, profeta Elias foi. E tem um livro que é considerado o livro apócrifo, né? Que é chamado o livro de Enoque. Eu baixei ele pelo celular, eu tenho o livro inteiro no meu celular, você pode ler. Lá você vai ver tudo sobre os anjos, como que eram, eles eram gigantes, eles eram monstruosos, grandes. Por isso que se você vê o filme de Noé, o último agora, que é o Russell Crowe, né, aquele ator que fez o Gladiador, e nesse filme você vai ver lá uns monstros de pedra, uns anjos que explodiam, eram os nefelins. Então a Bíblia não fala dos nefelins, aqui só falou naqueles dias havia nefelins. Então comece a pesquisar. Então a gente sabe, por exemplo, que existiam grandes gigantes na Terra. E esses gigantes, a gente vê na ilha de Malta muitos achados arqueológicos grandes, pedras enormes, que não existiam tratores, guinchos, guindastes, caminhões, munk. E eram feitas umas estruturas de pedras, de casas lá nessa ilha, geralmente em ilhas. A ilha de Páscoa, aqui no Pacífico, que pertence ao Chile. Lá na Grã-Bretanha, que também é uma ilha, também tem lá aqueles monumentos de pedra que falam que é dos celtas, né? Na ilha de Malta, você pode ver que lá, se você procurar no History Channel, tal, você vai ver que existem até hoje construções lá com pedras enormes colocadas direitinho, e não era possível que fosse colocado aquilo. Então eles pensam que eram alienígenas. Hoje fala muito
no Discovery Channel, nesses lugares aí, sobre alienígenas do passado, fica falando que era ETs. Não era ET. Está escrito aqui na Bíblia, eram os Nefelins. Eram gigantes, eles moraram no planeta, eles pertenciam ao planeta, e eles provavelmente morreram na época glacial dos dinossauros, ou até mesmo do dilúvio. Porque aqui fala que havia nefelins. Os nefelins passaram a deixar de existir quando? No dilúvio. Existem, na ciência fala de período glacial, tudo mais, mas ninguém quer admitir o período do dilúvio. O dilúvio existiu, e você vê grandes livros também de arqueologia que fala dos mamutes, e acharam mamutes na Sibéria, congelados lá em lama. Isso está nos livros de arqueologia. Então, você pode observar que, através do dilúvio, teve um aterramento, vamos falar, uma inundação tão grande no planeta, ou em parte do planeta, ou no planeta inteiro. Aqui na Bíblia fala que foi na Terra inteira, mas no período conhecia-se só um pedaço da Terra, que é o crescente fértil, a Mesopotâmia. Então, o planeta aqui era a Mesopotâmia da época. Então, não dá para falar que foi o planeta inteiro, nós não sabemos, mas os mamutes congelados foi lá na Sibéria, onde é a Rússia, perto do Polo Ártico, né? No Ártico Norte. Então, mamutes foram soterrados, os nefelins, e tem fotos de ossadas de gigantes enormes, que eu tenho uma foto, qualquer dia eu deveria ter pesquisado e colocado aqui, mas tem uma foto de uma ossada que cabe 3 homens em pé ao lado dessa ossada. Foram achados grandes ossadas, ou seja, e depois, na época de Davi ainda, que já é bem depois, ainda existiu Golias, existiam outros. Quando Moisés saiu do Egito, quando eles foram entrar lá na Terra Prometida, os relatórios dos espias falavam que a Terra era habitada por gigantes. E se você ler o Velho Testamento, você vê muitos reis, pessoas enormes, pessoas que tinham camas especiais. Tem vários textos na Bíblia falando isso. Então, os nefelins eram gigantes, eram anjos, eram uma espécie de homem híbrido com homens e também com anjos, porque até eles se relacionaram com mulheres e foram nascendo outros gigantes, descendentes dos nefelins. Então, é um assunto que você vai achar isso no livro de Enoque. Baixa no seu celular, comece a estudar. E esse livro de Enoque, mas ele é verdadeiro, ele existe? Se você pega o penúltimo livro da Bíblia, que é o Judas, mas não é o Judas Iscariotes, é Judas, que é irmão de Jesus, que é irmão de Tiago, eles são irmãos de Jesus, filhos de Maria. Nesse livro de Judas, que está antes do Apocalipse, ele faz referência ao livro de Enoque, que não está na Bíblia, mas é um livro que era muito conhecido no judaísmo. Então estuda, busque isso, são informações muito interessantes. E aqui, no capítulo 6, comecinho da Bíblia, né, ele fala dos nefelins. Então ele fala, naqueles dias, capítulo 6, versículo 4, havia nefelins na terra, e também posteriormente, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens e elas lhes deram filhos, eles foram os heróis do passado, homens famosos. Então, olha só, o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação de pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal. Eu quero que você preste atenção aqui no seguinte, olha, que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração. A maldade não era só externa, só nos atos, mas era no pensamento. Tudo começa no pensamento, né? Então, o desejo do mal, ou melhor falando, a ausência do bem, né? Porque eu costumo falar que o mal em si não existe. O que existe é a ausência do bem. A ausência do bem é o mal. A ausência do amor é o ódio, né? Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem sobre a terra
e isso cortou-lhe o coração. E disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens e também os grandes animais e os pequenos e as aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Quais seriam esses grandes animais que ele também destruiu? Poderia ser os dinossauros, os mamutes, porque existiam grandes animais. Hoje não existe mais esses grandes animais, existe elefante, mas o mamute é muito maior do que um elefante. Então, se você pega a Bíblia é uma fonte rica de sabedoria e de conhecimento. A Bíblia fala tudo. Mais um pouquinho, a Arca de Noé. Esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre o povo da sua época. Ele andava com Deus. Só tinha duas pessoas que a Bíblia faz referência de homens que andavam com Deus: Noé e Enoque. Enoque foi antes de Noé. E era só esses dois. Só esses dois andaram com Deus. É tremendo isso, porque ninguém anda com Deus. E na Bíblia fala que ninguém viu Deus, mas eles andavam com Deus. Noé gerou 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Por isso que nós temos o povo semita, que é derivado de Sem, que são o povo judeu, os árabes, eles são semitas. O Cão, que é o Cã, que é descendência lá no Egito, na Líbia, na África, né? E Jafé, que fez descendência na Europa. Ora, a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. E você, porém, fará uma arca de madeira, de cipestre, e deu as ordens lá sobre como fazer a arca. E o que aconteceu? Noé ficou fazendo essa arca, se não me engano, por uns 50 anos. As pessoas ficavam tirando sarro dele. Os homens da época dele tiravam sarro, faziam brincadeiras, falavam que ele era louco. Todo mundo queria fazer as suas orgias, as suas violências, e Noé era separado. A palavra separado, santificado, significa separado. Justificado, tornou-se justo, né? E Noé tinha essa vida separada. E ele foi considerado um homem justo, né? Era o único justo. E Deus separou a vida dele e a família. Assim como Deus separou a família de Ló, lá em Sodoma e Gomorra, separou aqui a família de Noé. E por causa de Noé, a família de Noé, sua esposa, seus filhos e as esposas dos filhos foram salvas. E é por isso que nasceu uma nova geração. Depois que nasceu essa nova geração, a descendência de Noé, porque Deus preservou os filhos de Noé e as esposas dos filhos. E o próprio Noé e a sua esposa que tiveram. Não sei se tiveram mais filhos, provavelmente devem ter. Mas os filhos deles com certeza tiveram. Então, nasce uma nova humanidade, que depois vem a Torre de Babel, depois vem o Sodoma e Gomorra de novo, depois vem o Egito, ou seja, daí vem toda essa nossa geração de novo, que Deus está prestes a, nesse momento, fazer juízo novamente, agora mandando o seu Filho Jesus Cristo, né? Que é uma próxima palavra que eu vou dar, para trazer o julgamento na terra. E assim haverá o arrebatamento, que eu vou falar também sobre o arrebatamento. Então, a leitura aqui da palavra, ela fala por si própria, né? A humanidade se corrompeu e ela era perversa e violenta. E Deus destruiu a humanidade por causa dessa perversidade, da violência, que o homem corrompeu totalmente, perverteu totalmente os princípios que Deus fez para o homem. Deus projetou o homem para ser de uma forma, e o homem viveu de outra forma. Assim tem acontecido hoje. Deus tem um plano para nossas vidas e a gente insiste em viver de outro jeito. E Deus, lá no livro de Romanos, ele fala que a ira de Deus virá sobre toda a humanidade. Quando? Quando Jesus voltar. Jesus vai voltar e em breve ele vai voltar, em breve. Tem uma palavra que eu vou gravar agora que Jesus falou:
eu voltarei, os dias serão iguais aos de Noé. Assim como foi nos dias de Noé, será quando eu voltar. E eu vou dar essa palavra também. Então, meu querido amigo, você se prepare, tenha uma vida correta, busque andar segundo o coração de Deus, assim como Noé andou, de forma separada, de forma íntegra, né? Fala que Noé era íntegro, Noé era um homem justo, íntegro entre o povo, e ele andava com Deus. Busque as coisas de Deus, ninguém é perfeito, eu também não sou, ninguém é, e nem o Noé foi tão perfeito. Tão perfeito não era perfeito, ele tinha seus pecados, ele tinha seus erros, suas fraquezas, seus nervosismos, mas ele andava com Deus. Tá? Então, quem busca, acha, quem pede, recebe, quem bate, abrir-se-vos-á. Deus te abençoe e que você seja muito abençoado com essa palavra. E não esqueça de dar um like, eu vou falar isso, né? Todos falam, e se possível se inscreva, para que a gente possa ter uma dimensão maior e atingir outras pessoas que possam ser abençoadas com essa palavra. Deus te abençoe.